múltiplo, ele é um câncer que, infelizmente, no Brasil a gente tem um diagnóstico tardio, né? Antes de qualquer coisa, só para colocar em perspectiva, e um subdiagnóstico. Se estima que a gente deva ter, por estimativa de incidência, lembrando que a gente não tem uma incidência muito bem estabelecida, deveríamos ter cerca de 50 a 60 mil casos, mas a gente só trata cerca de 10 mil. Então, a primeira questão é essa: a gente não diagnostica grande parte dos pacientes e o nosso diagnóstico é muito tardio. Agora, respondendo a sua pergunta sobre como a gente pensa na doença, né? O que as pessoas têm que lembrar, sintomas que podem sugerir o mieloma, são sintomas muito vagos: cansaço, sintomas de anemia, fraqueza, às vezes urina espumosa, porque a doença também gera uma perda de proteína na urina, que dá esse aspecto da espuma excessiva na urina. Dor óssea, a dor óssea principalmente na região da bacia, a região lombar, é uma característica muito que chama a atenção. Então, as pessoas de mais de 50 anos que apresentam dor lombar, uma anemia inexplicada, alguma alteração de exame renal, deve ser investigado sempre. O diagnóstico, por incrível que pareça, ele é simples, viu? Basta, na verdade, a gente pensar na doença. Quando você pensa na doença, você faz um exame simples de sangue, de urina, que chama eletroforese de proteínas, e ele já dá muita informação para a gente sobre a doença, né? Que é um grupo grande chamado de gamopatias monoclonais. O mieloma, ele é uma doença com embora seja raro, né? Ele é o segundo câncer hematológico mais comum, e se a gente pegar do total de câncer, eles representam 1 a 2% do total. Então, não é tão desprezível. Por exemplo, as leucemias, né, que acabam sendo mais conhecidas até do que o mieloma, são doenças mais raras que o mieloma, por exemplo. Enfim, em relação a exame, tem exames novos que podem ser feitos, mas esse exame simples que está disponível no SUS, um exame barato, ele já dá o diagnóstico em 95% dos casos. Concordo contigo. A grande questão aí é realmente o desconhecimento dos médicos e da população da doença, né? A gente não tem essa cultura, então essa coisa do mês de conscientização do mieloma múltiplo vem nesse sentido, da gente tentar lembrar que a doença existe. Falta também, eu acho, um pouco de propagação de pessoas que tenham a doença, né? A única pessoa, vamos ver, dita famosa, que já divulgou que teve a doença, infelizmente morreu por conta dela, foi o Luiz Melodia, né? Há alguns anos atrás. O diagnóstico, então, ele sempre é feito geralmente pelo hematologista mesmo, é o hematologista que faz o exame confirmatório, que é o exame do aspirado da medula óssea, porque esse câncer ele se propaga dentro dos ossos, então a gente tem que fazer um exame específico em que eu analiso a produção do sangue para ver se eu estou com essa célula neoplásica chamada de plasmócito lá dentro. Então é o hematologista que faz o diagnóstico. Mas o caminho do paciente com mieloma, isso já está provado, ele é um caminho longo. Geralmente ele passa por 2, às vezes 4 a 5 especialistas até chegar a um diagnóstico de certeza. Muitas vezes o caminho é do ortopedista por conta de uma fratura, ou do nefrologista por conta da piora da função renal, ou clínico para investigar uma anemia e não acha causa. Então, os caminhos são múltiplos, sabe? Mas o que, infelizmente, a maioria dos médicos não conseguem conectar são os sintomas, né? A piora do rim com a dor óssea com a anemia, ficam focados só num aspecto da doença e não pensam nela globalmente. A minha atuação, eu sou hematologista de formação, né, uma especialidade clínica, e eu me especializei no cuidado oncológico. Então hoje eu sou classificado como oncohematologista. Eu sou responsável pelo ambulatório de mieloma e gamopatias aqui da Universidade Estadual de Campinas, e a gente tem esse papel não só de tratar, como também propagar o conhecimento sobre a doença, sabe? Tentar conscientizar as pessoas sobre o mieloma, as gamopatias, porque
Infelizmente, a gente tem realmente muito problema hoje no Brasil. A gente vê na prática os pacientes que já chegam com complicações muito graves. Então, o que a gente espera é que com campanhas como a de vocês de conscientização, a gente consiga atingir esse paciente muitas vezes na fase assintomática, porque a doença ela tem um longo caminho, sabe? Até se tornar, até ter danos para o corpo, até ter a perda do rim, a fratura. Então, se o paciente tiver o diagnóstico mais precoce, sem dúvida alguma, o cuidado, né, e as complicações e até o desfecho final de tratamento é outro, totalmente diferente.